Se você acha que já viu todo tipo de bolo de cenoura, espera até ver esse aqui. Esse é aquele bolo de cenoura bem fofinho, com bastante sabor de cenoura e, para completar, uma cobertura de brigadeiro bem cremosa e chocolatuda. E o melhor é que essa cobertura não fica excessivamente doce, então combina perfeitamente com o bolo. Então, já separa os ingredientes e vamos começar. Para a massa, nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 cenouras médias, que pesam aproximadamente 270 gramas, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu começo colocando no liquidificador os 3 ovos inteiros, o açúcar e as 3 cenouras médias, já descascadas e cortadas em pedaços menores para facilitar na hora de bater. E aqui tem um detalhe que eu considero muito importante para o bolo ficar bem macio e com uma textura bem gostosa. Depois de colocar todos esses ingredientes no liquidificador, deixe bater muito bem, por aproximadamente 5 minutos. Pode parecer bastante tempo, mas vale a pena. A cenoura precisa ficar completamente triturada e a mistura precisa ficar bem lisinha e homogênea. Além disso, bater bem os ovos com o açúcar ajuda a deixar a massa mais leve, evitando aquele bolo pesado e mais compactado. Então não tenha pressa nessa etapa. Deixe o liquidificador trabalhar até você perceber que a mistura está bem cremosa, sem pedacinhos de cenoura e com uma textura uniforme. Acrescente 1 xícara de óleo. Bata novamente por mais uns 30 segundos, só o suficiente para incorporar o óleo à mistura. E pronto! Depois disso, desligue o liquidificador. Agora vamos para a próxima etapa. Em uma travessa grande, coloque as 2 xícaras de farinha de trigo. E aí você vai despejar toda aquela mistura do liquidificador por cima da farinha. Com um fouet, comece a misturar delicadamente, incorporando a farinha aos poucos. Não precisa bater a massa com força, é só misturar até perceber que toda a farinha foi incorporada e a massa está homogênea. Nesse momento, eu gosto de acrescentar uma pitadinha de sal. O sal é opcional, então fica totalmente a gosto, mas eu gosto de colocar porque ele ajuda a realçar o sabor do bolo. Acrescente 1 colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente, só até ele se incorporar à massa. E olha só a textura dessa massa. Ela fica bem cremosa, lisinha e com essa cor linda de cenoura. Eu estou usando uma assadeira retangular de 33 por 23 centímetros, já untada e enfarinhada. Despeje toda a massa na forma e com uma espátula ou com o próprio fouet, espalhe bem para deixar a massa uniforme. Isso ajuda o bolo a assar por igual e ficar com uma superfície bem bonita depois de pronto. Agora é só levar ao forno. O forno precisa estar pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar a parte que, para mim, deixa essa receita ainda mais especial, a cobertura de brigadeiro. Nós vamos usar 1 caixa de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 3 colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó 50% e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu prefiro usar o chocolate em pó 50% porque ele deixa o brigadeiro com um sabor mais intenso de chocolate e não tão doce. Agora, coloque todos os ingredientes na panela, misture muito bem antes de levar ao fogo. Depois que tudo estiver bem incorporado, aí sim, liga o fogo. E eu gosto de fazer esse brigadeiro em fogo de médio para baixo e mexer praticamente o tempo todo. Não precisa ter pressa nessa etapa. Você vai perceber que conforme ele aquece, a mistura começa a engrossar e ficar cada vez mais cremosa. Quando começar a borbulhar e você perceber que o brigadeiro está desgrudando do fundo da panela, já pode desligar. E atenção aqui, não deixe cozinhar demais. Nós não queremos um brigadeiro para enrolar. A ideia é justamente conseguir uma cobertura cremosa que consiga escorrer e espalhar facilmente por cima do bolo.
E enquanto a gente preparava a cobertura, olha só o bolo como ficou. Ficou lindo, douradinho e com aquela aparência de bolo de cenoura caseiro que dá vontade de cortar na hora. Agora vamos para a melhor parte. Com o bolo ainda quente ou morno, você pode colocar o brigadeiro por cima. Pode colocar sem medo, espalhando por toda a superfície. E olha essa cobertura, ela fica bem cremosa e vai cobrindo o bolo inteiro. Eu gosto de deixar uma camada generosa, porque afinal, a graça dessa receita é justamente essa combinação do bolo de cenoura com o brigadeiro. E para finalizar, eu gosto de colocar granulado por cima. É opcional, claro, mas eu acho que dá aquele acabamento lindo e deixa o bolo com aquela cara clássica de brigadeiro. E pronto! Olha que bolo maravilhoso! Agora é só cortar e servir. E olha essa massa por dentro. Ele fica bem macio, úmido na medida certa e com aquele sabor bem gostoso de cenoura. E o brigadeiro complementa perfeitamente, porque não fica aquela cobertura extremamente doce. E me conta aqui nos comentários, você também é do time que ama bolo de cenoura com brigadeiro? Se você fizer essa receita, me conta depois como ficou. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha as próximas receitas que eu vou trazer por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!